você vai realizar um projeto, você tá toda empolgada e você tá acreditando que vai dar certo, né? E você faz a besteira de comentar com alguém, pode ser até alguém muito próximo, dentro de casa mesmo, e a pessoa fala, mas isso daí não vai dar certo, não tem nada a ver com você, ou não combina com você, você tem certeza que isso daí é pra você? Você tem certeza que isso vai dar certo? Ah, você pode estar jogando dinheiro fora, porque... E isso te suga a sua energia, te contamina, aquela energia alta que você estava, aquela vibração, aquela vontade, aquela certeza que você tinha que ia dar certo, já cai, dominou, né? Aquela confiança que você mesmo tinha em você. Opiniões de pessoas que não têm o mesmo sonho que você. O que você quer realizar para você só interessa para você e para Deus. É você focar naquilo que você quer e fazer passo a passo, cada dia, fazer alguma coisa que te leva naquele resultado que você pretende. Tem muita gente que pensa assim, mas eu já tô velha, eu já tô com... Tem gente que se acha velha com 40 anos, né? Que eu acho isso um absurdo, né? Porque 40 anos... Eu não pensava nem em casar, nem em ter filho ainda. Olha quanta coisa já aconteceu comigo depois dos 45 anos, né? Então tem muita gente que se acha velha. Não é a idade que você tem, é você agir. Ninguém atinge o resultado, o sucesso porque teve sorte. Ela atinge, ela alcança aquele resultado porque ela agiu, porque ela teve ação. E porque ela focou naquilo, focou toda a energia dela, né? Por exemplo, quando eu queria mudar de carreira, eu era secretária e queria ser promovida a compradora internacional. Eu não contei pra ninguém que o meu plano era ser compradora. A única pessoa que sabia, além de mim e de Deus, era o meu chefe. Porque, claro, eu dependia dele me aprovar. Então, ele sabia, mas ninguém sabia. Os outros funcionários, ninguém sabia. Quando viram, eu já estava lá sendo compradora. Quando apareceu a minha viagem, a minha proposta para eu ir para a França, ninguém ficou sabendo, não contei para ninguém, porque se eu fosse contar, muita gente ia ficar com inveja, porque já trabalhava lá há algum tempo e não tinha tido a proposta, podia ser inveja, podia ser, Nilda, mas você vai deixar a gente, não vou ter mais a sua companhia, você tem coragem de deixar sua mãe, tem coragem de deixar sua família, então vem aquelas opiniões disfarçadas de opinião construtiva, mas é aquela coisa que te põe para baixo, aquela coisa que te desanima e você acaba desistindo, abandonando o seu projeto, né? Então você tem que focar toda a sua energia naquilo que você quer. Cada momento que você passa contando para alguém, ou se explicando, ou esperando a aprovação de outra pessoa, é tempo perdido no resultado que você quer. Porque se você tá perdendo tempo ali, esperando a aprovação, se explicando, esperando a opinião dos outros, você tá deixando de agir. A sua energia tá caindo ali. Você não tá acreditando no seu projeto. Então a sua mente, né, já começa a te sabotar aí mesmo, que não vai dar certo, a pessoa tem uma opinião contrária, pode falar alguma coisa que te põe para baixo e a sua mente sabotadora vai falar, você tem razão, acho que não vai dar certo não, e aí você desiste do seu projeto. Põe a mão na consciência e para pensar quantas vezes você começou alguma coisa e parou, quantas vezes você queria fazer alguma coisa, foi pedir opinião para outra pessoa e a pessoa colocou você para baixo, você desanimou e não realizou aquilo que você queria. Quando que eu descobri que contar as coisas para os outros não dava certo, não acontecia, você não realizava os seus desejos porque você já tinha contado para outras pessoas, tá? É claro que às vezes mesmo não contando não dá certo, mas aí eu prefiro acreditar que não era o melhor para mim aquilo e que o melhor está por vir. É assim que eu levo, tá? É assim que eu mentalizo as minhas coisas, é assim que eu acredito. Mas eu comecei a perceber um exemplo bem bobo, né? Na época que eu era jovenzinha, que eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu ia para os bailinhos de vila com uma amiga minha que eu tinha. E às vezes eu olhava um garoto, eu achava o garoto bonito, né? Tava paquerando ele e falava para ela, olha que gato, vou dançar com ele, eu tô a fim de conversar com ele. Eu falava para essa minha amiga. Quando eu ia para casa de banho, né, pro banheiro, quando eu voltava, ela tava lá conversando com ele. Daqui a pouco ela tava dançando com ele. Então ela tirava as minhas paqueras de mim. Então aí eu já comecei a perceber que não dava para confiar. Era minha amiga, imagina se não fosse, né? Amigo assim
Você não precisa de inimigo, né? Outra coisa, tinha uma roupa que eu queria comprar, que eu achava linda. Eu comentava, ai, aquele vestido é tão lindo, não sei o quê. Assim que eu puder, eu vou comprar aquele vestido. Quando eu vi, a pessoa estava lá com aquele mesmo vestido que eu falei que eu ia comprar, ela foi na frente e comprou primeiro, tá? Então eu comecei a perceber com coisinhas bobas, assim, com as minhas próprias amigas, né? Que tudo que eu falava, às vezes eu ia prestar o vestibular, eu contava que ia prestar vestibular, eu já contava o horário, tudo, a hora que eu ia estar fazendo, e a pessoa já estava sabendo e geralmente eu não passava no vestibular, eu não passava na prova, né? Às vezes eu mandava o currículo para uma empresa e contava para todo mundo. Nunca acontecia. Quando eu contava, nunca acontecia. Quando eu aprendi isso, que eu parei de contar, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Promoção, quando eu queria comprar um carro, eu não contava, eu já aparecia com o carro. Quando eu resolvi casar, falei quando já estava certo com meu marido, que já estávamos vendo para casar. Ah, vou casar daqui a poucos meses, então eu tinha que avisar, né? Porque eu ia convidar também, né? Então eu parei de falar. Quando tinha uma viagem internacional, por exemplo, eu não falava, comprava passagem, estava tudo pronto. Quando eu estava embarcando, é que eu falava, porque eu sabia que se eu falasse não ia dar certo. Então foi assim que eu aprendi, foi observando, né, essas atitudes e vendo o que acontecia. Quando eu parei de dividir as coisas que eu queria, os meus sonhos, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Tá? O seu plano pode ser entrar numa universidade, pode ser ler um livro, pode ser as coisas mais bobas, né? Porque tem gente que pensa assim, ah, mas eu já tô com 60, 70 anos, o que eu vou fazer? Não dá tempo para fazer mais nada, que plano? Eu não tô falando de planos, de mudanças drásticas na vida, de mudanças grandes, né? Pode ser ler um livro, pode ser começar a fazer exercício, andar 1 quilômetro por dia, pode ser andar 2 quilômetros por dia para melhorar a sua saúde, porque até isso, se você fala, pode não dar certo, até isso, até besteira, né? Você fala, a pessoa percebe que você vai começar a se cuidar. Pra quê? Nossa, como você tá diferente. Sabe aqueles comentários? Aqueles comentários dispensáveis que é pra te pôr pra baixo, às vezes pra te ridicularizar. É melhor não comentar nada com ninguém, seja o que for. Você vai começar a tomar 2 litros de água por dia pra melhorar a sua saúde, pra melhorar o seu intestino. Não precisa falar pra ninguém. Vai tomando. Você vai ler um livro, vai ler 5 páginas por dia, não precisa falar para ninguém. Você compra seu livro e começa a ler. Quando você vai ver, você já terminou o livro, a sua autoestima já vai aumentando, porque você realizou algo que você não realizava há muito tempo, algo que você, muitas vezes, você pensa até que não gostava e descobriu que gosta. Então, são pequenos hábitos do dia a dia, não precisa ser coisas grandes, tá? E até, eu sempre falei e continuo falando, tá? Que eu tenho 62, eu tenho um monte de planos, um monte de projetos e todo dia eu trabalho passo a passo rumo àquele projeto. Pode ser que eu não tenha o resultado esperado, mas eu não desisto, eu tô ali, eu tô curtindo o processo, eu sei que eu tô, e isso me faz bem, isso daí me deixa com uma energia elevada, isso me deixa com autoestima, porque eu sei que eu tô fazendo, porque se eu não fizer nada, se eu me entregar à preguiça, se eu procrastinar, a minha autoestima já cai, eu já não sou a mesma pessoa. Então eu preciso estar sempre em movimento, sempre realizando coisas, sempre, nem vou fazer exercício físico, eu tenho que fazer minha ginástica porque eu tô cuidando da minha saúde. Então eu não fico pedindo opinião de ninguém, eu vou e faço, simplesmente eu faço. Se eu não conseguir ir para o ginásio, eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer na sala, na cozinha, onde quer que eu esteja, mas eu vou fazer, eu não vou pedir opinião de ninguém, não vou falar para ninguém, eu vou fazer, porque eu sei que é o melhor para mim, eu não preciso da opinião de ninguém. Então cada coisa que você realiza, cada hábito pequeno, você vai elevando a sua autoestima também. Leitura, caminhar na natureza, coisas pequenas. Você fala, eu não vou mais comer embutido, por exemplo. Fala com seu parceiro, ai, o que aconteceu? Você tá louca? Não sei o quê. Não fala, simplesmente não come, simplesmente cuida de você sem pedir opinião para ninguém, sem plateia. Você não precisa de plateia, você não precisa de aprovação de ninguém, certo? Mesmo nessas besteirinhas do dia a dia,
Não conta nada para ninguém, vai realizando. Muda os hábitos. O que que você quer mudar na sua vida? Você quer acordar mais cedo, quer andar no parque, quer aprender a meditar, por exemplo, né? Pega lá no YouTube, meditação rápida, aí vai aparecer lá 5 minutos de meditação. Primeiro dia é difícil, segundo dia é difícil, mas não desiste, vai lá todo dia, pega um momento para você, pega um momento, se dá chance. No começo tudo é difícil, é igual academia, igual ginásio, né? Você vai fazer musculação, que saco, é muito difícil. Aí você vai, quando você tá lá um mês, você já não quer mais parar, já deixou de ser sacrifício e seu corpo pede, aí você passa a gostar, você pega gosto, leitura, pegar um tempo para você, sem pedir permissão, sem falar para ninguém, só vai, só age. Cada ação leva a um resultado. Se você não fizer nada, você vai continuar do jeito que você tá. Você não pode sair do lugar se você não der o primeiro passo, não é assim? Então, se você quer realizar alguma coisa, o que quer que seja, você tem que dar o primeiro passo. Você não pode ficar parada no lugar, não é isso? E coloca planos, coloca metas para você, que seja metas curtas, metas longas, e vai um passo de cada vez. Não precisa ser imediatista, a vida não funciona assim. Não adianta você querer ir para academia hoje, fazer exercício e querer estar magrinha em um mês. Tudo tem o tempo certo, né? Por exemplo, a gestação do ser humano demora 9 meses, então tudo tem o seu tempo, né? É como se você planta uma sementinha que tá lá debaixo da terra, você não tá vendo aquela semente, mas você sabe que ela vai crescer porque você tá lá regando todo dia, você tá cuidando dela. Então é acreditar no invisível, acreditar no que você não está vendo. Você põe a semente, rega. Você sabe que daqui a um tempo ela vai lá, vai estar uma plantinha verdinha. Assim são os seus projetos, os seus sonhos. Você sonha, você visualiza, você sabe o que você quer e você vai lá passo a passo fazendo o que tem que ser feito no dia a dia, sem pressa, para quando for o tempo certo você ter o resultado, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar, eu falaria aqui mais 1 hora, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui. Então não deixa que ninguém sugue a sua energia, não dê oportunidade para a plateia, não conta para ninguém o que você está planejando, seja o que for, tá? É você e Deus, ao invés de perder tempo contando para outras pessoas, pedindo opinião de quem não tem o mesmo sonho que você, pedindo opinião de pessoas que só vão te atrapalhar, pega esse tempo, essa energia e foca no seu projeto, porque é aí que você vai ter resultado, tá bom? Faça seu comentário aí, coloca aí, eu tenho um projeto e não vou contar para ninguém até realizar. Coloca aí no comentário, eu vou saber que você me assistiu até aqui, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo vídeo.